A história de Adolf Hitler. Mundo oriental, mundo ocidental. Para onde seguirá? Este homem será o senhor do seu destino? Versão brasileira em Gedires, São Paulo. Adolf Hitler nasceu em 1889 na Áustria, perto da fronteira alemã. Ainda era muito jovem quando seu pai morreu. Já sabia que sua vida seria dura. Na época em que frequentou a escola, foi um estudante como outro qualquer. Quem poderia imaginar no que esse garoto se tornaria 25 anos mais tarde? Aos 19 anos, perto de obter seu diploma, abandona a escola e se submete a exames de admissão na Academia de Belas Artes em Viena, e fracassa. Ao retornar para casa, encontra sua mãe gravemente doente, que logo morre. Adolf Hitler fica sozinho, sem amigos, sem um caminho, sem um orientador. Aos 20 anos, ele se vê abandonado e sem rumo. Então tenta vender suas pinturas novamente. Pinta aquarelas que conhecidos tentam vender nos cafés de Viena para ajudá-lo, sem sucesso. Então começa a fazer cópias dos grandes mestres e põe seu nome nelas. Desse modo consegue se salvar, garantindo uma cama para dormir durante as noites, nos abrigos públicos de Viena. Aos 25 anos, esse austríaco viu o Kaiser Guilherme II declarar a Primeira Guerra em 1914. O Kaiser promete: vou guiá-los a uma era de maravilhas. Maravilhas, realmente. Os alemães inventaram uma nova guerra de horrores, a fumaça de gases venenosos, contra os quais não havia armas para lutar. Assim como o lança-chamas, também alemão. E os alemães inventaram um ataque aéreo, um pesadelo legado a toda a humanidade. O Lusitânia. 1.200 homens, mulheres e crianças mortos desapareceram sem deixar vestígios. Os alemães inventaram um ataque aéreo, um pesadelo legado. Outra invenção alemã. Hitler sonhava com a glória militar, mas no início se manteve a segurança e a paz. Mas, assim como a Alemanha, sua pátria foi derrotada e arrasada. E ele se vê metido em 4 anos de combates, que não lhe dão nada, a não ser lutar sem esperança. Outra decepção. Pela primeira vez, deixa crescer um bigode que mais tarde se tornaria seu símbolo. Hitler, aos 30 anos, ainda é um fracassado. Todavia, precisava sobreviver. A Era de Maravilhas do ex-Kaiser tornou-se uma época de pobreza e caos. E foi nesta situação que Adolf Hitler finalmente encontrou sua oportunidade. Para evitar uma revanche alemã pela sua derrota em 1914, os aliados impingiram à Alemanha uma inflação explosiva da moeda. Em 1920, o dólar valia 10 marcos. Em 1921, 100 marcos. Em 1922, 1.000 marcos. Na primavera de 1923, 100.000 marcos. E ainda no mesmo ano, milhões e milhões de marcos. Até atingir o astronômico número de 4 bilhões de marcos por $1. E tudo isso infligido pelos aliados, que trouxeram a ruína para a Alemanha. O moral de uma nação inteira estava aniquilado. Terreno amargo, mas ainda assim um solo fértil. Para que em breve fossem lançadas as sementes do nazismo. Nessa época, Hitler já havia se tornado um agente secreto, ou, em outras palavras, um espião, a serviço do Reichswehr. Então passou a ter como tarefa observar as atividades de um novo partido político, o Partido Alemão dos Trabalhadores. Fazendo parte do exército, filia-se ao partido, assumindo a liderança dessa organização. Em seguida, muda o seu nome para Partido Nacional Socialista Alemão dos Trabalhadores. Esse é o significado completo daquela outra palavra nazista. Em 1923, o nível de descontentamento do povo atinge seu pior grau. No dia 9 de novembro, Hitler e seus companheiros, entre eles o famoso general Ludendorff, decidem que chegou a hora de tomarem o poder. Para garantir o sucesso, ele promete estabelecer um governo provisório, eleito pelo povo após o golpe. Mas o golpe fracassa. Assim, o primeiro avanço nazista é detido. Antes do ataque, Hitler tinha jurado vencer ou morrer. Eu tenho balas no meu revólver para os meus camaradas e uma para mim mesmo se falharmos, declara. Não passou de promessa. Ele falha, mas não se mata.
Foge. Logo é pego e levado a julgamento. Sua sentença foi 5 anos de prisão na fortaleza Landsberg, mas o tratamento que recebeu não foi nem um pouco severo. Então usou esse período no cárcere para escrever o seu famoso Mein Kampf, Minha Luta, o livro do destino da Alemanha. Fora dos muros da prisão, a situação continua a piorar. Temem que a propaganda comunista consiga triunfar. Aqueles que apoiavam os ideais de Hitler, capitães de indústrias financeiras e generais, uniram-se para conseguir sua liberdade. Mas não era com Hitler que estavam preocupados. Eles queriam desviar a atenção da ameaça que se apresentava. Hitler é libertado da prisão e, ainda na vizinhança, encontra seus companheiros que passam a ajudá-lo. Panfletos, cartazes, livros, uma enxurrada de palavras e promessas. Os alemães adoram uniformes. E Hitler deu-lhes uniformes. Uniformes para todos. Uniformes para os rapazes, para as moças, para jornalistas, motoristas, trabalhadores. A todo vapor, assim era manufaturado o uniforme nazista. Os jornais eram requisitados para espalhar a nova doutrina. Os nazistas introduziram retratos de seus líderes nos maços de cigarro, e as fábricas onde os cigarros eram feitos pertenciam ao partido. As vendas de cigarros, uniformes, armas, insígnias e bandeiras geravam cerca de 70 milhões de marcos por ano. Tudo era lucro, tudo era do partido, o partido nazista. Como um mercador que vende um remédio para o medo, Hitler fez com que os alemães acreditassem que o partido nazista era a cura de todos os males. Ele prometeu tudo para todos. E durante todo esse tempo, as paradas militares cresciam mais e mais. Assim, o povo na miséria, com fome e desempregado, buscava as fileiras da organização nazista. O pequeno grupo tornou-se um exército, o exército particular de apenas um homem. O homem que rapidamente se transformaria no ditador da Alemanha, ditador da própria Europa. Neste momento, os alemães mais aliviados estavam muito eufóricos para suspeitar que o alvo desejado era apenas um, o Reichstag. Este parlamento em Berlim foi incendiado na noite de 27 de fevereiro de 1933, dias depois da sua assim chamada eleição, o que confirmou a obsessão de Hitler em conquistar a chancelaria. Os comunistas foram acusados de serem os incendiários e Hitler propõe que os bolchevistas sejam expulsos. Todavia, precisava encontrar alguém para ser o responsável pelo incêndio. Então, um jovem holandês chamado Marius van der Lubbe é preso pela polícia próximo às ruínas em chamas. Embora não houvesse testemunhas, foi acusado e levado a julgamento. Van der Lubbe é condenado pelo crime, assim como todos os outros, exceto Toglar, que é libertado. Hitler é confirmado como chanceler e anuncia a sua política. Aos trabalhadores de todas as idades, nada de greve. Aos pequenos comerciantes, leis contra as grandes lojas. Para as mães e crianças, proteção contra trabalho infantil. Promessas. Promessas para manter uma nação inteira nas correntes da escravidão. Desfiles eram organizados para homenageá-lo. Ovações seguidas de ovações. Mas esse grande maníaco não se satisfazia. Um obstáculo ainda se interpunha entre ele e sua ambição. Hindenburg, o presidente da República. É bom não esquecer que a Alemanha é uma república. Saudado como o grande marechal e legendária figura da Grande Guerra. Um herói nacional, um ídolo, e por trás dele estava o exército alemão, que ainda não havia sido tocado pelos tentáculos nazistas. Mas Hindenburg está velho, muito velho. E Hitler sabia que ele não viveria muito. Decide